Olá, o Em Cena de hoje vai falar sobre o espetáculo Só no Improviso de Férias. Quem vai dar mais detalhes aí sobre o espetáculo é o diretor Davi Rios. Fique com a gente que o Em Cena já está no ar. Boa noite a todos. Quem é você? I am the Superman. Oh my God! Nessa hora, o cachorro pediu ajuda. Help me. Tudo bem, Davi? Oi, tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao Em Cena. Davi, como é esse espetáculo Só no Improviso? Porque agora vai ser o Só no Improviso de Férias, mas ele já acontece, como é que ele funciona? Isso, a gente tem o espetáculo mais ou menos há 8 anos. A gente roda os teatros, né, e eventos também privados. E aí o espetáculo é todo improvisado. Então, ele tem jogos, que a gente chama de improviso. Então, algumas métricas, algumas regras para o jogo acontecer. Mas o público que decide aonde começa, o que vai ser o tema, às vezes quem são os próprios personagens que estão sendo representados. Então, você assistir o espetáculo 10 vezes, são 10 vezes diferentes. Isso traz uma fórmula bacana, porque a gente faz isso há tanto tempo e aí o pessoal não enjoa, né? Consegue assistir o outro, sempre jogos novos, sempre um espetáculo diferente a cada vez. E vocês, quem sugerem os temas ou o público mesmo sugere? O público. A gente tem o mestre de cerimônia, que no caso é o Vitor Allen, que é o mestre de cerimônia do grupo. Então ele faz esse intermediador, né? Então ele vai lá, solicita um tema, agora vai ser aonde? O pessoal, sei lá, no cemitério. Então a cena já acontece no cemitério, então ele que vai dando vai gerindo ali esses temas, essa maneira de como vai começar e como vai terminar cada jogo. E aí o público sempre decide tudo. Então a gente sempre pega os incrédulos no começo, para eles mesmos dizerem lá alguns temas e tal, e saber que é tudo improvisado. Como você fala, é um jogo, mas como é assim? Só para a gente ter uma ideia, quem ainda não assistiu. Tá. Como é que funciona esse jogo, assim? Eu dou um tema tipo política. Aí, a partir daí, o que é feito? Pronto. O jogo, ele tem como eu te falei, tem uma regrinha lá. Então, por exemplo, tem um bem básico lá que é de perguntas, certo? Só perguntas. Então, 2 jogadores entram em cena, tem um tema e só pode falar perguntando. Se alguém, por exemplo, afirmar, sai do jogo. Entendi. Então, ele vai girando lá, é uma das maneiras. Outra, a gente tem uma cena acontecendo, que o pessoal vai dizer também algumas temáticas, e aquela cena é feita de várias maneiras diferentes. Ela é feita no estilo, sei lá, uma coisa bem antiga, assim, Power Rangers, sei lá, vai ser do estilo Power Rangers, aquela cena de política, por exemplo, sei lá, um impeachment na vida, uma coisa assim. Depende de como o pessoal for gerindo. Então, sempre o mais absurdo a gente vai pegando e vai fazendo na hora. Tipo, da política, poderia pegar uns personagens aí mais caricatos do meio nacional. O Moro da vida, né? Um presidente. Um presidente, ok, aquela coisa toda. Fiquei só imaginando aqui como é que acontece. Já chegou alguma vez, assim, alguém sugerir um tema e vocês ficarem, tipo, como que eu vou fazer isso agora? Tem quase sempre também. Porque pega muito de surpresa, né? Às vezes tem coisas que é muito específica daquele lugar que a gente está e a gente não sabe o que quer dizer. Então a gente tenta ir ou para a palavra, ou para uma dica que o próprio público fala, fala, pô, mas o que é isso, cara? É a coisa tal, a gente pula dali, ou como eu falei, quebra a palavra ali, a gente rouba a palavra, quer dizer isso aqui, então a gente vai por ali e vai tentando, e às vezes o próprio público vai ajudando ali a gente sair. Vocês vão pegando algumas pistas. Algumas pistas e tal. Então às vezes quando a gente faz algo temático, né, então a gente tenta dar uma estudada no que está acontecendo, lógico, para a gente saber algumas coisas, mas pode ser que algo passe batida e se vira. Se vira mesmo, né? Porque como o nome já diz, só no improviso tem que estar preparado para tudo, né? Para tudo. E já teve algum tema assim, mas isso aqui não vai dar pra gente falar, né? A gente evita algumas coisas que sejam partidárias, sejam com um tema muito chulo, então essas coisas a gente tenta evitar, por isso que tem a figura do mestre de cerimônia, ele acaba na hora mesmo, não, esse aqui não, vamos para o outro tal, para evitar para que o espetáculo seja para todo mundo. Todo mundo se sinta confortável do começo a fim, homem, mulher, senhor, senhora, criança, então a gente não é livre, né? Então a gente não tem problema nenhum, pode ir o de 70 aninhos lá, como pode ir o de 15 anos, ele assiste um espetáculo legal e de um humor fluido, tranquilo,
não tem problema em sentar na frente, né? Então a gente não vai zoar você que está na frente, é você que vai zoar a gente lá naquela ponta. Então esse formato é mais ou menos esse, né? O formato é mais ou menos esse. O público se sente à vontade de perguntar, de sugerir os temas. Sim. Porque tem gente assim mais tímido, né? Tem sempre aquele mais tímido. Que mais, né? O próprio mestre de cerimônia, ele vai fazendo essa quebrada de gelo, né? Então ele quebra ali o gelinho no começo, explica como vai funcionar, explica que vai ter a questão dos temas, que o pessoal vai sugerir. Às vezes é um papelzinho também, então a gente passa uns papéis, o pessoal escreve o tema no papel e ele tira na hora aquele tema ou aquela sugestão. Então, o pessoal vai acabando se soltando. No começo tá um pouquinho... E ali, aquela pessoa que sugeriu aquele tema, aí ela se identifica, vai, ou não necessariamente. Todo mundo participa de um... Participa de uma maneira legal. Se ele levantar a mão porque quis dar o tema e a gente acha o tema muito esquisito, às vezes ele, pô, mas por quê e tal, ele entende ali com ela, brinca um pouquinho, mas de forma geral você não precisa se identificar, né? Você não precisa ficar no alvo de alguma coisa. Então isso deixa o pessoal bem mais à vontade e sugerindo mais absurdo ali, todo mundo ri junto quando é uma coisa absurda e começa o jogo, né? São 8 anos, assim, qual você dava para fazer assim um balanço do que evoluiu desse período para cá? A gente, os integrantes, né, tem eu, que atuo também. São 5, né? Isso, o Olavo, Firmeza, o Felipe Costela, que é um magrinho, né? Todo o trabalho corporal ali fica mais com ele. O Vinícius Augusto e o Vitor Allen, como eu falei, né? Então, a gente começou não com essa formação, né? Era os 3 que estão desde o começo, sou eu, o Costela, né? E o Olavo. E a gente ensaiava num estacionamento que tinha de uma casa lá, aberto. Todo mundo na rua passava, viu o que estava acontecendo, ficava olhando. E a gente foi evoluindo, conseguindo, e é bacana porque nesse intervalo todo a gente vai ganhando expertise no que faz, né? Vai ganhando habilidade no que faz. Então, tudo que parece mais difícil no começo, vai soltando, a gente vai entendendo, vai aprendendo a mecânica das coisas. O pessoal vai aderindo melhor também, né? Porque a gente vem com um humor daqui sensacional, mas é um humor bem específico. E aí você tem a presença do stand-up, a presença do improviso. As pessoas confundem, né, o stand-up com o som no improviso. Às vezes tem uma impressão de que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Diferente, né? O stand-up, ele é aquele que o texto é autoral, ele faz cara limpa, né? E hoje você vê muita gente migrando para esse formato, até mesmo pessoas que hoje fazem espetáculo de humor caricato, caracterizado, quer dizer. Então ele também faz, às vezes, um de cara limpa. E o improviso não. O improviso é teatro, né? É um espetáculo com jogos e o pessoal não cria o texto antes. A gente faz tudo na hora. E a evolução desses 8 anos é legal porque a gente cria um companheirismo, né? O pessoal que está hoje está uns 4, 5 anos nesse mesmo núcleo. E a gente tem uma palavra de ordem de diversão, a gente entra para se divertir e divertir o pessoal. Então a gente relaxa fazendo o que a gente faz. E isso é bacana, é legal, por causa disso. Sente bem fazendo o que faz, né? Vocês fazem por temporadas ou é fixo? Isso, hoje a gente faz por temporadas, a gente vai estar no Teatro do Humor agora o julho inteiro, né? Todos os sábados, acho que é 6, aí tem a colinha aí, é 6... Tem 6, 13 e 20. 20, pronto, às 19 horas, né? Então no Teatro do Humor a gente vai estar nesse período do mês, então... Dependendo do outro mês, aí tem outro teatro, às vezes em algum outro evento. Vocês também vão para o Cuca, né? Nesse Isso, mês de a gente dia 27 vai estar no Cuca às 18 horas. Lá no Qual Cuca. é o Cuca? Cuca Barra. O Cuca a gente Barra. vai estar lá também. E é bacana porque lá é um evento gratuito, então todo mundo pode assistir, é bem legal isso. E a gente se diverte com vários tipos de público, com várias pessoas de qualquer maneira. É legal, com várias idades, aí a gente acha que dá um pessoal mais novo lá também. É, um público mais jovem, né? Lá do aí Cuca, se diverte que frequenta junto lá também. o equipamento. Eles têm, né? Um trabalho também de teatro, essas coisas lá. Não, o espaço deles é bem bacana, né? Bem legal. Um trabalho legal. E são 8 anos, como a gente conversou um pouquinho atrás. É difícil manter o mesmo espetáculo, assim... Não é repetitivo porque não tem como, só no improviso, mas manter esse tipo, porque é difícil, né? Apoio cultural. O grupo existe há 10 anos, o espetáculo tem mais ou menos 8, a gente está completando 10 anos nesse ano. E é 10 anos que para conseguir um apoio, um patrocínio, uma visibilidade, não é fácil mesmo.
Quando você fala de teatro, você fala de humor, você fala de arte de modo geral, as pessoas vão fazer só não querem ter um aporte financeiro, elas querem só, mas se você faz, então eu só te dou alguma coisa aqui para você ver, um apoio. E é muito difícil, assim, a coisa, até pagar, né, o pessoal paga financeiramente falando, não é fácil, né? O pessoal, eles tendem a querer fazer sempre um acordo de outra coisa, e isso acaba que você tem que sustentar o grupo de alguma maneira, né? O grupo tem que comprar um equipamento, tem que comprar um microfone, tem que se deslocar para um lado para o outro, né? Então, sobreviver disso é bem difícil. Normalmente a gente tem outras atividades, mas um cenário nosso aqui, né, no eixo Ceará, aqui no Nordeste, não é fácil, né? O eixo Rio-São Paulo é mais concorrido, mas você tem alguns pontos para você poder ir aqui, é bem mais regrado. Às vezes sobreviver para um edital, uma coisa assim, que também tem um processo mais longo, mais burocrático. E vocês, o Vinícius trabalha com publicidade, jornalismo, assim, de uma certa forma. Na verdade, a parte do documentário, né? E você, qual é a sua outra atividade? A gente tem, eu e os outros, tem uma maneira totalmente distinta, né? Então, eu além de dirigir e tal, a gente já fez os trabalhos juntos com o Vinícius, dublagem, de outras coisas, mas eu também sou da área de TI, então é uma área totalmente diferente, né? Uma área de escritório, outro na área pedagógica, o outro na área de marketing. Então, assim, o outro que é o Vitor, realmente ele era professor às vezes também. Sim. E é focado no stand-up, que é o carro-chefe dele, né? Então, assim, é bem distinto. Então, a gente tem habilidades aí bem diferentes e aí converge ainda bem todo mundo pro teatro também hoje, né? Ainda bem que tá dando certo, né? As dificuldades, mas que bom que tá caminhando. Em cima do palco, pelo menos o bom de cada um ter suas habilidades traz elementos diferentes. Sim. E aí vivências diferentes, e aí fica legal, fica uma mistura boa lá. Vocês já se conheciam? Sim, alguns de infância e outros a gente foi conhecendo com o tempo. Até através do próprio grupo, e só foi entrando, outros tiveram que sair porque viajaram para um horário ajustado. E a gente teve que ter outras pessoas dentro do grupo. E assim aí o grupo 4,5, né, a gente acabou agregando, né? Antes era só 4,5 uma pessoa baixinha, né? Tipo assim, alguém do meu tamanho. E hoje o meio são 5, mas o meio a gente considera como um convidado, né? Às vezes a gente traz um convidado, traz algumas pessoas, alguns humoristas locais ou de outros tipos de atores para agregar com a gente e fazer um negócio diferente, né? E além do só no improviso, vocês estão trabalhando com algum outro espetáculo? Tem trabalhado? Sim, a gente faz alguns espetáculos sob medida, digamos assim, para a empresa. Sim. Então, baseado no que elas querem naquele momento, naquela temática, a gente faz algo assim. E a gente está numa parte de pré-produção de um espetáculo que aí é mais surpresa que a gente quer fazer. Mas é um espetáculo não de improviso, sim, mas de comédia, que é a nossa veia principal. Mas focado em outro universo, em outro mundo ali. Dramático, digamos assim, né? A dramaturgia em si, né? Não é improviso mesmo. A gente quer rodar aí, talvez, no finalzinho do segundo semestre, no comecinho do outro, mas ainda está no processo de criação dele aí. Pronto, então quando ele estiver prontinho, aí vem para cá para a gente conversar sobre ele. Davi, faz um convite para que as pessoas possam ir lá prestigiar o trabalho de vocês, olhando para essa câmera, certo, dizendo valores, horários, datas, se você lembrar de tudo, se tem algum site que as pessoas possam ir lá conferir. Certo. A gente convida todos vocês a estar junto só no improviso de férias, com a temática de férias em jogos de improviso super divertidos. Pode assistir todos os espetáculos que vão ser totalmente diferentes. A gente vai estar no Teatro do Humor, né? Todos os sábados do Teatro do Humor, 6, 13 e 20, às 19 horas. E no dia 27, no Cuca Barra, totalmente gratuito a entrada. Então, vem se divertir com a gente, vai ser bem bacana. Vem ajudar e fazer parte do espetáculo. Então, fica aí com o convite, tá, pessoal? É só conferir direitinho datas e horários e ir lá. Obrigada, Davi. Obrigado a você.